Estamos enfrentando um perigo incontrolável. Um perigo invisível. Acabei de assistir Homem-Aranha: Um Novo Dia e tá na hora de contar todos os spoilers do filme. Quem aparece, quem não aparece e o que esperar do novo filme do Homem-Aranha. Esse vídeo é pra você que é fã do Teioso, é fã do Miranha, é fã do nosso Cabeça de Teia. Bora! Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Popcia e finalmente chegou o dia de assistir Homem-Aranha: Um Novo Dia e eu estou aqui agora pra te contar tudo sobre o filme. Primeiro, né, vamos tirar o elefante da sala. O filme é tudo isso que a gente estava esperando, o filme é bom de verdade, vale a pena ir pro cinema? Com certeza, vale pra caramba. Mas esse não é o nosso vídeo de análise sincera, não. Esse é o nosso vídeo de spoiler. Então, se você não quer spoiler, você nem deve ter clicado nesse vídeo. Então, continua comigo se você quer saber tudo sobre o filme. Vamos lá. Principal mistério do filme, ela, a Sad Sim, que está interpretando a Jean Grey, certo? Certo. Até aí, sem mistério, né? Mas o interessante é, e um acerto da Marvel, por que todo mundo sabia, mas era interessante não saber? Porque eles constroem esse mistério até o momento em que aparece o nome dela na tela. Quando o Peter está investigando sobre quem ela é, aí aparece ali na tela, ó, Jean Grey. Então, o filme, ele foi escrito, o roteiro do filme foi escrito para manter esse mistério, e não para revelar no trailer, não para revelar em entrevista, nem para vazar, não era para ter vazado, mas vazou. Inclusive essa cena aí da Jean Grey com o Justiceiro, que foi a primeira imagem que vazou dela no filme, ela é real. A hora que eu vi, falei, não é possível. Um dos vazamentos mais antigos do filme. Ele era real. A cena tá lá, igualzinha. Nessa cena, inclusive, ela tá comandando a mente do Frank Castle. Inclusive a participação do Justiceiro é muito boa, é muito legal nesse filme. Ele tá muito casca grossa. É claro que tem que dar uma baixadinha de nível, né, na violência dele, né? Mas mesmo assim funciona, dá pra dizer que é o Frank Castle que a gente tava acostumado a ver desde Deadpool é ótimo, desde Demolidor, passando pela série dele lá na Netflix, passando pela própria série do Demolidor Born Again e pelo especial dele, que foi a última produção em que ele tinha aparecido, né? Então tá muito legal o Frank Castle também, o Justiceiro, diz a que veio. E a gente tem a cena clássica dele carregando o Homem-Aranha nos braços no final do filme. Mas o final do filme específico, eu vou falar sobre ele num outro vídeo de final explicado, porque ele abre muitas possibilidades para o futuro, assim como a cena pós-créditos e o final alterado do filme. Esses são apenas alguns dos próximos vídeos que vão vir aqui no canal, tá? Então você tem que estar inscrito agora, com o sininho, porque logo logo vão sair esses próximos vídeos e você não vai querer perder, porque se você quer spoiler, se você quer entender o final do filme, se você quer entender o futuro do CM, você tem que estar inscrito aqui, porque esse ano ainda tem Vingadores Doomsday. Então o negócio vai pegar fogo, vai estar todo mundo louco e a gente vai estar louco aqui junto, eu e você, tá bom? Então se inscreve aí agora e vamos continuar falando agora de um personagem que não está no filme, mas fez muita falta. JJ Jameson, ele tinha que estar no filme. E ele, infelizmente, não está no filme. Eu não sei por que o J.K. Simmons não foi trazido de volta. Não sei se foi por papel, problema de agenda, não sei se foi porque eles não quiseram, mas ele fez falta. Porque imagina, ele, novamente, tendo esquecido quem é o Homem-Aranha, perseguindo o Homem-Aranha. Ou até mais do que isso, fazer o Peter trabalhar pro Jameson, né? Que é o que acontece desde sempre nos quadrinhos, e trazendo para os cinemas na trilogia clássica do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Lixo, lixo, super lixo. Inclusive, esse item do Jameson é um item importante que eu vou usar na minha análise sincera. Então guarda isso aí na sua cabeça, eu também tenho que guardar para não esquecer, para falar isso para vocês na nossa análise sincera. Porque é uma coisa que faz falta. Porque pensa, a gente finalmente está vendo o Peter do UCM, pobre, ferrado, sozinho, sem a namorada, todo ferrado. Pobre. E uma das coisas que constrói esse Homem-Aranha, esse Peter Parker, que faz a gente gostar dele desde os quadrinhos, desde que o Stan Lee e o Steve Ditko criaram ele lá atrás, é justamente o Jameson. Faz parte do plot do Homem-Aranha. E não ter ele no filme, infelizmente, fez falta pra caramba. É óbvio que isso não faria o filme andar de uma maneira diferente. Mas todo mundo ama o Homem-Aranha. Ter essa figura de contraste seria muito bem-vinda. E o J.K. Simmons é o cara perfeito para viver esse personagem.
Então, de fato, ele fez falta. Ele é um ladrão! Mas se tem uma pessoa do UCM que apareceu, é a Yelena Belova. E aqueles rumores que diziam que eles iam aparecer pelados numa cena, ele quase tava certo. Pra quem não sabe, né, tinha vazado que ia ter uma cena dos dois pelados no filme. Todo mundo ficou tipo, que loucura é essa, né? É quase isso. Vamos pensar primeiro por que essa cena faz sentido. Na verdade, são duas cenas da Yelena, tá? Ela já faz parte dos Novos Vingadores, tá? Porque, lembra, no final de Thunderbolts, entre o final do filme e o pós-créditos, se passam períodos ali, acho que alguns meses, né, se eu não me engano. E é entre esses meses do final de Thunderbolts e a cena pós-créditos que leva pra Doomsday que Homem-Aranha: O Novo Dia se passa. Então é nesse espaço de tempo que a gente tem os Novos Vingadores se consolidando como os novos heróis da Marvel principal ali, né? Naquela disputa com o Sam Wilson pelo nome Vingadores. E é nisso que o Homem-Aranha, por estar em Nova York, né? Ele tem contato com a Yelena Belova. E o escritório da Yelena Belova é uma piscina ali, eu não sei nem como que chama aquele lugar. Mas ele quer falar com ela e ela chama ele então pro escritório dela, que é essa piscina. Aí ela manda, ela tá pelada dentro da água, né? Obviamente aparece aqui a parte de cima, né? Obviamente não aparece nada. E ela manda ele entrar, né? Na piscina. E aí ele tira a roupa, né? Fica só de cueca e com a máscara. Aí ela até zoa, pô, mas nem assim você tira a máscara? Não tira a máscara. E aí o Homem-Aranha tá tentando entender mais a situação dessa pessoa misteriosa que tá pulando de mente em mente e o que a Yelena também sabe sobre o controle de danos e sobre esses mistérios. Então Peter usa a Yelena Belova, que é aqui chamada de Viúva Negra, tá? Ela tá sendo usada o nome da sua irmã, a Natasha. Então ela é meio que conhecida nesse universo como Viúva Negra mesmo, né? O Peter tá tentando até traçar alguma relação entre a possessão mental que se fazia antigamente com as viúvas negras com essa questão de agora. E aí Helena descarta, fala que não tem nada a ver. Vale lembrar que ela e a Natasha destruíram a Sala Vermelha lá no filme da Viúva Negra, né? Então, obviamente, não tinha nada a ver com a Sala Vermelha que formava as viúvas negras, né? Mas é legal ver essa conexão. O que eu achei meio forçado é ela ter essa sala de reunião dela, o local de trabalho dela ser uma piscina ali. Enfim, achei meio forçado, uma tentativa de fazer uma graça e tal. Que custa botar eles para se reunir na própria Torre dos Vingadores, né? Eu acho que seria muito melhor. Então fica aqui uma reclamação, mas não que isso mude muita coisa no filme, nada do tipo, né? E depois, mais tarde, para descobrir um pouco mais sobre a Jean Grey, depois que o Peter já descobre que a pessoa que tá pulando de mente em mente é a Jean Grey, ele procura também a Yelena e aí eles se conversam por chamada de vídeo, e a Yelena tá no mesmo lugar, inclusive. Eles conversam e ela tenta passar mais alguma informação pra ele. Então essa é a participação da Yelena. Os rumores que diziam que ela tava no filme é verdade, mas não era uma cena não, eram duas cenas. Isso foi legal, foi uma surpresa quando ela apareceu pela segunda vez. Dr. Banner? No Banner. Only Hulk. Agora, outro personagem do UCM tradicional que aparece nesse filme é o Bruce Banner, que vira o Professor Hulk e o Hulk no filme. Agora, deu pra entender como é feita essa transformação. A Jean Grey usa o Bruce e faz ele quebrar aquela manopla, vamos dizer assim, que faz ele controlar o Hulk, né? Quebra aquilo e faz ele se transformar no Professor Hulk. Como o Professor Hulk, ele já é mais forte que o Peter. Então, há uma luta boa ali. Só que quando a Jean, ela sai da mente do Bruce e ele volta para a forma normal, então ele sai do Professor Hulk e volta a ser o Bruce. Mas ele tá sem a manopla que controla. É nisso que ele vira o Hulk. E aí, nessa transformação, tem duas coisas muito legais. Se o Hulk total, monstrão, não saía desde que ele apanhou do Thanos, o controle mental da Jean Grey sobre o Bruce trouxe o Hulk de volta pela primeira vez. Isso é muito bom, se a gente pensar que a gente tem 2 filmes dos Vingadores vindo pela frente. O Hulk pode estar retornando oficialmente ao UCM.
E a cena de luta do Hulk com o Homem-Aranha é muito boa. Eu elogio aqui o Hulk. E aquela nossa preocupação, até cheguei a gravar um vídeo aqui no canal sobre isso, de que o Homem-Aranha ia enfrentar o Hulk, talvez ia derrotar o Hulk com a manopla do Shocker. Cara, a manopla do Shocker é quebrada em 2 segundos pelo Hulk. Porque a manopla do Shocker usava a tecnologia Chitauri. E os Chitauris, viraram, né, salgadinho na mão do Hulk lá em Vingadores 1. Então não podia ser aquilo que ia derrotar o Hulk, e não foi. Mas tem uma questão muito interessante envolvendo o Hulk, além da volta dele, que é quando ele tá pra bater no Homem-Aranha, e talvez até pra matar ele, dependendo do tamanho da força do golpe, quando ele olha bem no olho da máscara e ele vê o olho do Peter ali, o Hulk se acalma e volta a ser o Bruce. Então isso é muito interessante de uma teoria que dizia que o Hulk ainda lembra quem é o Homem-Aranha. E na hora que ele vê o Peter Parker, ele se amansa. Pode ser só pelo fato do Peter ter procurado o Bruce para entender um pouco mais sobre essa manopla dele para controlar a mutação do Peter, né? Tentando entender como ele poderia usar a manopla que o Bruce usava para o Hulk, para tentar adaptar para si próprio, porque ele está tendo a mutação dele, né? O Peter. Mas eu chuto pela forma que a cena mostrou pra gente que tem alguma coisa a ver sobre essa questão do Bruce, do Hulk especificamente, lembrar do Homem-Aranha, mas eu deixo essa informação para um outro vídeo pra gente pegar mais detalhes e analisar melhor, mas fica aí essa menção de algo que passou pela minha cabeça. E eu quero saber, se você já assistiu o filme, você também ficou com essa impressão? Quem você acha que assiste isso? Ué, alguém deve ver. Ok, tchau, alguém. Para finalizar, o trio do Homem-Aranha, né? Tia May, Ned e MJ, como que eles estão no filme? A Tia May aparece, tá? Em memórias do Peter, né? Coisas internas, quando a Jean Grey tenta acessar a mente do Peter, aparece uma conversa antiga que eles tiveram, quando o Peter, bem mais novo, né? Fizeram um bom trabalho de rejuvenescimento no Tom Holland aqui para essa cena, onde ele conversa com a Tia May sobre a questão dos poderes. E ela fala que isso vai ficar cada vez mais difícil para ele. Então, já meio que ela prevendo que ele poderia ter os seus poderes aprimorados. E depois, na mente do Peter também, a própria Jean Grey conversa com a Tia May. Aí eu achei uma cena meio forçada, porque as duas nunca se conheceram, né, assim. E aí tenta passar aquela questão justamente de que, você tem poderes, você tem uma responsabilidade, não usando a famosa frase dos grandes poderes em grandes responsabilidades, mas nessa questão da Jean Grey como mutante, com esses poderes, de telepata e por aí vai. O Ned tem uma participação legal no filme, ele todo eufórico e tentar descobrir quem é o Homem-Aranha. Quando ele conhece o Homem-Aranha, eles todo eufórico ali, e o Peter voltando a ter um tempo com o amigo dele, sem que o amigo dele soubesse quem ele era. Então uma cena emocionante também. E a participação da MJ, ela é curta. Acho que até um pouco mais de tempo de tela do que o Ned, mas ela é muito importante. Cara, tem uma cena no filme que ela é de cortar o coração. Uma não, duas envolvendo a MJ. Quando a Jean Grey descobre quem é o Peter e descobre sobre a MJ, o Peter tenta salvar a MJ do controle mental da Jean. Só que o que acontece? Ela acaba sendo aprisionada pela mente com a Jean Grey. E a Jean Grey finge que não é ela que está no controle, que é a própria MJ ali, e finge que ela lembra do Peter, os dois se beijam e tal, e aí do nada ela revela que na verdade era a Jean Grey e taca a MJ do prédio. Aí, de novo, né, aquela velha cena do par romântico do Homem-Aranha tá caindo. E o Andrew continua sendo o único que deixou a esposa não, né, a amada morrer. O Tom Holland conseguiu aqui salvar a Zendaya, né, nesse paralelo do casal real oficial, né. Ele acaba salvando ela, e depois, numa outra cena, o Peter acaba esquecendo a carta que ele tinha escrito lá no filme anterior para revelar para MJ que eles eram namorados, que eles se conheciam, etc e tal. E a MJ encontra essa carta e ela lê. E aí ela fala: eu entendo você, mas eu não sinto amor por você, porque eu não te conheço.
Mas mesmo assim, né, ela proporciona a ele esse encontro que eu falei com o Ned, os dois montando o Lego de Star Wars como era no primeiro filme. Então, momentos muito emocionantes. E sabendo agora que o nome dele é Peter, ela acaba falando sem querer e o Ned fala, o nome dele é Peter, né? Tipo, como que ela sabe, né? E a cena final do filme é justamente o Peter encontrando o Ned sem querer ali numa cafeteria. Aí ele vai cumprimentar ele e não sei como explicar, mas a memória muscular talvez do Ned refaz o velho antigo cumprimento dos dois. Uma cena muito emocionante. O Peter sorri e o Ned olha para ele e fala, Peter, como se o Ned tivesse se lembrado. Talvez o Peter não possa ter a MJ, porque como ela disse, ela não conhece ele. Mas talvez ele possa ter o seu bom e velho amigo de volta. Talvez seja uma forma mais interessante de devolver essa parceria dos três, sem simplesmente fazer o feitiço do Doutor Estranho perder o efeito. Mas agora é o momento, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, pra você não perder os próximos vídeos que a gente comentando mais sobre o filme. Várias das promessas que eu fiz aqui nesse vídeo eu vou cumprir já no próximo vídeo, tá? Então fique inscrito com o sininho para você não perder quando os próximos vídeos saírem. E aqui na tela você confere a nossa playlist completa com tudo, absolutamente tudo sobre Homem-Aranha: Um Novo Dia.